Você está no City Extra Português Podcast. E esse é o City em Foco, o seu resumo semanal de notícias do Manchester City. Eu sou Enzo Krieger, sou o seu apresentador e vamos juntos conferir as novidades do time azul de Manchester. Mas antes, você conhece a The Citizens Brasil? É a patrocinadora deste podcast e a torcida oficial do clube em terras brasileiras. Se você quer concorrer a sorteios, ter benefícios como descontos em lojas parceiras, já sabe, faça parte da The Citizens Brasil, a maior torcida oficial do City na América Latina. Sem mais delongas, vamos para o episódio desta semana, porque o City anunciou a contratação de Nico Gonçalves no Deadline Day da janela de transferências de inverno europeu de 2025. Ele custou 60 milhões de euros, valor que é a cláusula de rescisão dele, mas em si o pagamento do City não será sobre essa cláusula. O City concordou em um pagamento fracionado e ele tem um contrato até 2029, vestindo a camisa 14 do time azul. O valor pago pelo City ao FC Porto também não inclui quaisquer objetivos, no entanto, o pagamento será feito em parcelas e 10% desse montante irá para a agência de Jorge Mendes, a Gestfoot, informa a Record de Portugal. O jogador já estreou pelo City e infelizmente se lesionou com apenas 20 minutos de jogo. Isso foi ontem, no dia que estou gravando esse podcast, mas a gente vai chegar lá no jogo contra o Leyton Orient em breve. Porque antes, o Norwich City contratou Jacob Wright por empréstimo do City até o final da temporada. Segundo Fabrício Romano, o acordo também inclui uma opção de compra de 5 milhões de libras. Para você que se lembra, no episódio anterior, o Jacob Wright estava quase certo no Swansea, a negociação melou e, portanto, a outra saída que ele encontrou foi para o Norwich. Boa sorte para ele, merece, mas com as novas contratações, Nico Gonçalves, por exemplo, que é da posição, as oportunidades que já eram escassas quase não apareceriam mais. Portanto, foi inteligente em sair o Jacob Wright para poder desenvolver o futebol dele. Jogou bem quando jogou pelo City, muito pela FA Cup. Acredito que todos os jogos dele pelo clube foram pela FA Cup. E boa sorte nessa nova jornada. Com isso, a janela de transferências de janeiro foi oficialmente encerrada. O gasto de 180 milhões de libras do City nesse período é o segundo maior gasto mundial na história do mercado de inverno europeu, atrás somente dos 274 milhões de libras do Chelsea em 2023, relata a BBC Sports. Mais informações sobre a janela, porque aqueles que participaram de negociações do City nas últimas semanas dizem que Hugo Viana teve um papel fundamental nos negócios do clube, especialmente na contratação de Vitor Reis junto ao Palmeiras, relata Sam Lee. Nesta semana, Hugo Viana deixou oficialmente o cargo no Sporting antes de se tornar o novo diretor esportivo do clube inglês, confirmou o clube português. Apesar da saída antecipada do Sporting, Viana não deve antecipar a data de início de trabalho no City. Txiki Beristain, atual diretor esportivo do clube, continuará a liderar o recrutamento do Manchester City até depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025, o Super Mundial, via Simon Bajkowski. Mudanças no City, mudanças no clube, a reformulação foi adiantada e os negócios trouxeram bons frutos. Agora sobre elenco, Rúben Dias, Jeremy Doku, Ederson e Nathan Ake retornaram aos treinos do Manchester City. Eles estavam lesionados, não treinavam e, portanto, reforçam o time numa sequência importantíssima da temporada, sequência muito difícil o City tem pela frente. E quanto mais homens no time, melhor. Porém, se temos notícias boas sobre esses retornos, Oscar Bob torceu o tornozelo durante um treino da semana passada, só que o problema não é sério, ainda bem, relata Jack Galgan. Infelizmente para o Oscar Bob, ele teve uma lesão séria no início da temporada e agora, no processo de recuperação, acabou por se lesionar de novo.
Infelizmente isso acontece, é futebol, mas é trabalhar para que ele possa recuperar o ritmo e voltar no nível em que ele estava logo na pré-temporada. Ele fez uma pré-temporada sensacional, foi o melhor jogador do City nesse período, mas ainda não conseguiu entregar para o clube por motivos de saúde. Vamos agora para o jogo, já que falamos de elenco, porque precisávamos falar para os jogadores que participaram dessa partida, e falamos das contratações, porque também precisávamos falar dos jogadores que entraram para essa partida. Vamos para o jogo da semana, dessa vez um só. O locutor aqui agradece, porque é menos fôlego que eu coloco na voz para comentar. E o City jogou contra o Leyton Orient, foi até Londres para enfrentar o time da terceira divisão e sofreu para ganhar. Foi um 2-1 de virada. O Leyton Orient abriu o placar com um gol contra do Ortega, apesar de ter sido um belo chute do meio da rua. A bola pega no travessão, quica, bate no isquio do Ortega, o isquio fica entre a coxa e o bumbum, e vai para o fundo da rede, 1-0. E o City pouco produziu no primeiro tempo. O Savinho foi o melhor jogador do clube na primeira etapa, seguido pelo Grealish que fez uma partidaça, mas o City não conseguia criar. O Gundogan deu uma furada sensacional, o Bernardo Silva chutou e a bola foi tirada em cima da linha. O City sofreu no primeiro tempo, a verdade é essa. Entram em campo no segundo tempo os super reservas. Kusanov e De Bruyne salvam a pátria para o City, 2-1, virada. E o curioso é que o City precisou fazer cera contra um time da terceira divisão do futebol inglês. Não, você não ouviu errado. 90 minutos, jogo quase acabando, e o Manchester City, atual tetracampeão da Premier League, faz cera contra o 7º colocado da terceira divisão do futebol inglês. É irônico, mas foi o que aconteceu. Claro, Erling Haaland, Josko Gvardiol e Mateo Kovacic foram poupados do jogo, isso visando o Real Madrid, e teve, claro, um impacto na participação do time na partida. O City não conseguiu jogar bem, o Gvardiol é o melhor jogador ali da zaga esquerda / lateral esquerda do time na temporada, o Kovacic, querendo ou não, é o melhor volante do time na temporada, o Haaland, eu não preciso nem falar que é uma máquina de gols, só que não dá para penar, mesmo com a ausência desses três, para ganhar do Leyton Orient, com todo respeito ao time. E a partida do Leyton Orient foi muito correta, dentro dos limites deles, fizeram uma partida muito boa para segurar o City. É que aí a qualidade do time prevalece, né? Porque o que o De Bruyne faz, assim, a chicotada que ele dá para tirar do goleiro é tacada de gênio. E gênio também foi o passe do Grealish. O passe do Grealish é um negócio sensacional. Criou muitas oportunidades no segundo tempo. Se o Savinho sumiu um pouco na segunda parte, o Grealish assumiu a responsa. Candidato forte até a melhor em campo, ele e Rico Lewis, que participou do gol do Kusanov. Mas o City sofreu e não pode sofrer. As notícias boas foram a volta de Rúben Dias, que jogou apenas 45 minutos, mas isso já estava planejado, conforme Pep Guardiola confirmou. Com isso, o Dias completou 200 jogos pelo clube. Phil Foden entrou no segundo tempo e completou 300 partidas com a camisa do City. Grandes marcas e que saíram felizes com a vitória, claro. Mais importante a vitória do que os números. E o time, de verdade, gente, sofre essa temporada, né? O Nico Gonçalves, vamos lá. Gol do Leyton Orient. No futebol inglês, talvez seja o único lugar no mundo em que aquele lance não seja dado a falta. E o Nico Gonçalves tomou a trombada por trás. A trombada que ele leva, ele desaba, cai e machuca o quadril. E o cara vai lá e bate no meio da rua, não quer nem saber. O companheiro de equipe do cara que derruba dá uma trauletada nele e faz o gol, né? Se machuca, 20 minutos de jogo, 22 ele sai. E é uma preocupação, porque foi contratado para suprimir a saída do Rodri. O Rodri lesionado a temporada inteira. E o Nico Gonçalves, com 22 minutos na estreia, já se machuca. O que ele jogou, tirando esse, entre aspas, erro no lance do gol do Leyton Orient, ele deu um passe enfiado para o Savinho sensacional. Lembrou o Rodri, né? Não tem como não lembrar o Rodri vendo um passe desse. Rodri e Mahrez, né? Rodri e Mahrez, na verdade, Nico Gonçalves e Savinho. Se machucou e vamos ver como vai ser. A seguir tem só o Real Madrid.
Só isso. É para ligar o alerta, é claro, mas vamos ver como vai ser. Futebol a gente nunca pode prever. Sendo o Manchester City do jeito que é a cara do clube tirar o Real Madrid e depois cair. Inclusive, essa temporada, 24 e 25, ela é quase que uma releitura da temporada 19 e 20, quando o City pegou o Real Madrid na primeira fase do mata-mata da UEFA Champions League. Essa temporada o City também faz isso. O City fazia um campeonato inglês ruim. Nessa temporada o City também faz isso. Na FA Cup sofria para ganhar dos times. Nessa temporada o City também faz isso. Então é 19 e 20 de novo. E tomara que o destino final seja diferente. Naquela temporada o City acabou até ganhando a Carabao Cup. Foi a terceira consecutiva. Nessa não pode mais ganhar a Carabao Cup. Foi eliminado logo no início da competição. E vamos ver se tem fôlego para ganhar pelo menos a FA Cup. Quem sabe a Champions League, mas aí já é mais difícil. Bom, voltando para Leyton Orient. Depois do jogo, todo o elenco do City ficou um tempo extra para tirar fotos com fãs e autografar itens antes de deixar o Gauguin Group. Atitude muito bonita da torcida do City, que realizou o sonho de diversas crianças e torcedores de futebol. Falei de Jack Grealish mais cedo, candidato a melhor jogador da FA Cup até aqui, porque ele criou mais chances do que qualquer outro jogador na competição nesta temporada, 5 no total, enquanto nenhum jogador deu mais assistências do que ele, 3. Esses dados são da Squawka, e lembrando que ele também tem um golzinho que foi de pênalti contra o Salford City naquela trauletada que foi o 8-0. Vamos agora para as notícias da semana, porque tivemos, claro, alguns rumores e também casos. Vamos lá. O Chelsea perguntou ao City sobre Nico O'Reilly antes do fechamento da janela. O clube londrino estaria preparado para pagar uma taxa de transferência importante pelo jogador, mas o City solicitou uma cláusula de recompra ou direitos equivalentes em qualquer acordo. A transferência de Cole Palmer para o time londrino mudou a gestão do time de Manchester em tais acordos. Agora, o City não quer perder o controle sobre Nico O'Reilly, e isso no caso de uma transferência permanente para o Stamford Bridge, diz Fabrizio Romano. O City terminou por recusar a sondagem do Chelsea por Nico O'Reilly porque temia justamente outra situação. Cole Palmer é o que reporta The Secret Scout. Porém, Nico O'Reilly continuará no radar do Chelsea para o mercado de verão europeu, meio de 2025, informa Sami Mokbel. Outro jogador da base do City que esteve perto de sair é Jamal Simpson-Puzzi, porque Real Saragossa, Raio Vallecano e Sheffield Wednesday fizeram sondagens formais ao City em janeiro para contratar o zagueiro por empréstimo. O City, no entanto, preferiu manter Simpson-Puzzi no elenco, diz Fabrizio Romano. Kaique, brasileiro que o Manchester City chamou de volta do empréstimo no Sparta Rotterdam, foi emprestado ao Bahia Clube Brasileiro até o final da temporada no Brasil, ou seja, fim de 2025. Vamos para Andrea Cambiaso, aquela que foi a novela que não se concretizou em contratação nesta janela de inverno europeu, porque o agente dele deu uma declaração forte. Giovanni Bia, vamos lá, abre aspas. A Juventus vai explicar o que aconteceu. Vou te dizer que tudo que saiu nos jornais em relação à negociação é verdade. É verdade que Guardiola o queria. Isso via Guido Olivares. Com a saída de Kyle Walker, Rúben Dias foi promovido a vice-capitão do City. Pep Guardiola ficou desapontado com o lateral quando o ex-capitão do City expressou a Txiki Beristain o desejo de sair do clube, pois sentia que os dois tinham uma relação tão boa que o defensor poderia conversar diretamente com ele sobre qualquer assunto. Kevin De Bruyne assumiu a abraçadeira do time. É o que informa Sam Lee. Sobre a reformulação, Sam Lee complementa que foi somente na segunda semana de dezembro que o City decidiu de fato que precisava de grandes mudanças no mercado de transferências de janeiro. Anteriormente, mantinha-se a ideia de que se passaria por uma reformulação de elenco no meio de 2025.
Mês de 2025 me lembra a Copa do Mundo do Clubes. E teremos uma polêmica, porque City e Chelsea, os dois representantes ingleses na competição, não poderão começar a temporada 2025-26 da Premier League mais tarde, caso cheguem à final do torneio. Isso apesar de possivelmente terem apenas 33 dias de férias. Vamos para a fala de Tony Scholes, o diretor de futebol da Premier League. Abre aspas. Nós olhamos para isso. Estamos tendo isso imposto a nós, particularmente pela FIFA. Então, um elemento de dizer por que ajustar nossa competição quando fomos impostos com uma competição com a qual não concordamos. O elemento mais significativo é que simplesmente não podemos. O calendário está mais apertado possível e não podemos nos dar ao luxo de atrasar o início da competição, fecha aspas, declaração via Indie Football. Um pepino, a Premier League diz que não concorda com o novo Mundial de Clubes. E problemas, gente. O calendário é uma confusão, é um empecilho nesse futebol moderno, porque olha o Rodri que aconteceu. Teve até férias estendidas pelo City, ele foi começar a jogar só contra o Arsenal, mas quando ele volta, já se machuca com 20 minutos de jogo. É difícil, não é fácil, portanto, temos que ter mais considerações. Para o público, é ótimo. A cada 3 dias você tem um jogo. Menos tempo de férias agora. 33 dias do City se jogar a final e estrear na Premier League. Mas como fica a saúde dos caras que estão lá jogando? O futebol move muito dinheiro, movimenta dinheiro demais. Eu acho que até mais do que deveria. Só por esse motivo, os jogadores têm que ser forçados a jogarem até o limite, ou às vezes até ultrapassar esse ponto, não sei. Acho que é preciso repensar o calendário de futebol mundial. Porque senão não vai ter condição. Daqui a pouco não vai ter mais jogador, não vai ter mais atleta disponível para disputar partida. Vai ter clube que vai entrar em campo com um monte de jogadores lesionados. E isso vai, é claro, atrapalhar o espetáculo. Porque hoje, com a mediatização que nós temos das coisas, tudo vira um show. Acho que a gente precisa lembrar que o futebol é um esporte e que seres humanos o praticam. Estão sujeitos a erros, a lesões, e não tem ninguém protegendo esses caras. Bom, é um tópico muito delicado, extenso, e eu expressei aqui um pouco da minha opinião. Mas dava para fazer um episódio inteiro só sobre esse tema. Phil Foden, ele foi eleito jogador do mês de janeiro do City. Merecidíssimo, é claro, o melhor, foi quem mais se destacou. Lista da UEFA Champions League. Terça-feira tem o Real Madrid. O episódio sai segunda-feira, então se você está ouvindo na segunda ou até terça de manhã, se está ouvindo antes do jogo, está ouvindo depois da semana, você já sabe o resultado da primeira partida, mas o City inscreveu Omar Marmoush, Abdulkadir Kusanov, Nico Gonçalves e Rodri na UEFA Champions League. Vamos para a lista A do City na competição. Ederson, Ortega Moreno, Carson, Akanji, Ake, Dias, Stones, Kusanov, Gvardiol, Nico Gonçalves, Gundogan, Grealish, De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri, Kovacic, Matheus Nunes, McAtee, Foden, Doku, Savinho, Haaland e Marmoush. Bob e Lewis estão na lista B. Se notou uma ausência? Um novo contratado, Vitor Reis. A exclusão do brasileiro do elenco não altera o plano de longo prazo do clube para o zagueiro. O jovem de 19 anos precisa de tempo para se adaptar ao futebol europeu, enquanto as outras 3 novas contratações já têm experiência no velho continente, diz Fabrício Romano. Vitor Reis, para quem não sabe, não pôde ser inscrito porque há um limite para o número de contratações que você pode adicionar ao seu elenco já inscrito na competição. Então o Vitor Reis ele fica de fora, mas estreou muito bem, foi extremamente elogiado na partida contra o Leyton Orient e terá uma oportunidade, uma chance nessa competição, acredito eu, que ele seja o titular fixo na FA Cup.
Vamos ver, vai ser importante para ele. É compreensível a decisão do City. E boa sorte pro Vitor Reis, é brasileiro, a gente gosta. Tem que continuar e vai continuar, vai dar certo. Temporada que vem ele estará inscrito, vai jogar na UEFA Champions League, vai estrear na competição. Ele é uma ameaça, uma potência na bola aérea de cabeça, ele é muito importante. Vamos ver, acho que vai ter um golzinho pra gente comemorar do Vitor Reis na Champions League, porque nós sabemos que brasileiros amam essa competição e fazer gol é o negócio deles lá. E vamos para a última notícia do podcast, porque o City lançou outra ação legal contra as novas regras de patrocínio da Premier League, que o clube também alega serem ilegais. Os advogados do Manchester City informaram à Premier League que buscam outra audiência de arbitragem sobre as regulamentações de transações entre partes associadas, relata James Lawton. A ação do City é novamente liderada por Lord Panic KC, completa Mike Keegan. Trombada forte entre City e Premier League de novo. E não é a primeira vez. O City ganhou a primeira ação, a Premier League estabeleceu novas regras, mas ainda assim o City está descontente com o resultado. É um desenrolar que é chato, mas é necessário. Portanto, veremos qual será o resultado. Lembrando que as 115 acusações devem ter um veredito publicado no mês que vem, março. E vamos para ela que não pode faltar nunca, está sempre presente, a curiosidade da semana. E dessa vez é sobre Abdulkadir Kusanov, jogador que fez o primeiro gol dele pelo City no fim de semana, porque ele comemorou o aniversário dele 5 vezes na vida apenas. Calma, eu explico. Ele não tem só 5 anos de idade. Ele nasceu no dia 29 de fevereiro de 2004, um ano bissexto. Naturalmente, ele tem 20 anos de idade, mas só pôde comemorar apenas 5 datas precisas do aniversário dele. Você sabia disso? Ele não tem 5 anos de idade, tem 20, mas no papel, no registro lá, ele só comemorou 5 vezes, só fez festa de aniversário no dia exato 5 vezes. Bom, feliz pelo Kusanov, porque estreou com gol na FA Cup e se redimiu do erro da Premier League. A estreia dele oficial do City na Premier League contra o Chelsea não foi o ideal, mas ele se recuperou bem dentro daquela própria partida. E contra o Leyton Orient fez um jogo correto e ajudou o City a se classificar para a próxima fase. E das novas contratações, quem diria que o Kusanov seria o primeiro jogador a fazer o gol dele com a camisa do City? É uma loucura, porque o Vitor Reis é bom na bola aérea, o Marmoush é um grande jogador e está em uma fase goleadora, o Nico Gonçalves, apesar de não ser um meia mais avançado, estava fazendo alguns golzinhos pelo Porto, e o Kusanov, gente, não marcava há 2 anos. Ele estava em Belarus quando fez o gol mais recente dele, antes desse que fez pelo City. E foi muito sem querer, porque o chute do Rico Lewis pega na testa dele e mata o goleiro. Portanto, Abdulkadir Kusanov é a curiosidade da semana. E se você quer ter uma camisa do Kusanov, por exemplo, vá na descrição deste episódio e garanta já 20% de desconto na loja oficial da Puma. Você pode comprar qualquer camisa do City, qualquer camisa de time, qualquer item. Portanto, pegue os descontos exclusivos do City Extra Português e garanta já aquele descontão no seu bolso para alegrar sua semana. Com isso, gente, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu agradeço pela sua audiência. Nos vemos semana que vem com mais novidades sobre o Manchester City para falar de Real Madrid e Newcastle. Oh, meu Deus do céu. Vai ser legal, vai ser legal. Grande abraço do Krieger e fui!